Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros e Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu queria fazer uma espécie de mais um desafio, mais uma meta literária para esse ano de 2018. Esse ano, como todos sabem, a maioria sabem, teremos as eleições, o pleito presidencial, a eleição que irá talvez decidir o futuro do Brasil pelas próximas gerações, pelos próximos anos. Então eu decidi fazer o seguinte desafio, a seguinte meta, a seguinte proposta. Eu selecionei 12 livros políticos, 12 livros da área, da temática política, e coloquei um em cada mês e irei compartilhar essas minhas escolhas aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Então é um livro político para cada mês. Lembrando, mais uma vez, todos os livros, os 12 livros que eu vou aqui apresentar, eu vou deixar embaixo na descrição desse vídeo o link para quem quiser comprar na Amazon e quem quiser fazer a leitura acompanhada está mais do que convidado. Todos os 12 livros políticos são livros que eu achei julgar necessário, importantes para nós entendermos um pouco dessa área política tão, digamos assim, odiada e vilipendiada por nós brasileiros, mas de extrema relevância para compreendermos o mundo à nossa volta, tá? Então vamos aos livros. O primeiro livro que eu escolhi, na verdade, não é uma leitura, é uma releitura, é um clássico da literatura liberal, digamos assim, que é As 6 Lições do autor da escola austríaca, de um dos pais da escola austríaca, o Ludwig von Mises, As 6 Lições. Nesse livro ele vai apresentar a sua visão sobre 6 temas: capitalismo, socialismo, intervencionismo, inflação, investimento interno e políticas e ideias. Então esse é o livro do mês de janeiro. No mês de fevereiro, um livro que eu escolhi é um livro que eu já estava há um certo tempo cortejando ele, a leitura dele. O livro do mês de fevereiro é o Mentiram para mim sobre o desarmamento é uma leitura, é uma autoria em conjunta, na verdade, do Flávio Quintela e do Bené Barbosa. Então nesse livro aqui, pelo que eu sei, pelo que eu andei pesquisando, os autores vão questionar justamente o Estatuto do Desarmamento aprovado durante o governo de Lula. Será que funcionou? Será que trouxe benefícios para a população? Então esse livro certamente ele vai apresentar essa visão dos autores aqui. No mês de março, o livro que eu escolhi, eu como professor, eu sou muito curioso em entender como é que funciona a engrenagem, a máquina por trás de certos órgãos internacionais que organizam, que comandam a educação. Então esse livro aqui do Pascal Bernardin, um autor, um estudioso francês, se chama Maquiavel Pedagogo ou o Ministério da Reforma Psicológica. Então nesse livro o Pascal Bernardin ele vai, baseado nas atas das reuniões do Conselho de Educação da ONU, ele vai questionar ou avaliar se esse modelo de educação que é proposto pela ONU para os seus países membros é realmente efetivo ou o que é que está por trás desse modelo de educação. Então esse aqui é o livro do mês de março, é um livro que eu como professor tenho um certo interesse por conhecer essa visão do Pascal Bernardin. No mês de abril, o livro que eu escolhi é um livro do Hus Roberts, com o título Como Adam Smith Pode Mudar Sua Vida. O Adam Smith é considerado o pai da economia moderna, digamos assim, e aqui nesse livro o autor vai apresentar uma visão, digamos assim, diferente, distinta do Adam Smith. Como é que seus ensinamentos para a economia podem ajudar a influenciar a nossa vida para que nós consigamos conquistar ou entender a natureza humana, a felicidade e a riqueza. Então esse aqui é o livro do mês de abril. No mês de maio, o livro que eu escolhi é um clássico, certamente, da literatura política, que é um livro do filósofo grego Aristóteles. O livro chama-se A Política. Eu já li esse livro em alguns pedaços, algumas partes meio que soltas, meio dispersas, mas eu quero conhecer essa obra na íntegra. Então esse aqui é o livro do mês de maio, A Política de Aristóteles. No mês de junho, o livro que eu escolhi é um livro de um prêmio Nobel da Economia, que é do Friedrich August Hayek, Nobel de Economia. O livro chama-se Os Erros Fatais do Socialismo, porque a teoria não funciona na prática, né? Nós vivemos num país onde ainda assim tem muitos professores, intelectuais, especialistas que defendem certos regimes que na prática não se mostraram, como é que eu posso dizer, efetivos. Então aqui nesse livro o autor vai apontar quais são os erros fatais desse regime, no caso o socialismo. O curioso é ver aqui que logo na capa tem uma citação do Roger Scruton, um filósofo conservador britânico, que ele fala o seguinte sobre o Hayek, um dos maiores pensadores do nosso tempo. Então esse aqui é o livro do mês de junho. No mês de julho, um livro de um pensador conservador americano, que eu tenho uma certa, como eu sou muito fã desse cara, que é o Thomas Sowell, tá? Nós sabemos que temos certos movimentos sociais no Brasil que reivindicam uma bandeira que talvez não seja tão legítima ou justa assim, que é os movimentos sociais que defendem as cotas raciais para adentrar na universidade. Então nesse livro do Thomas Sowell, o Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, um estudo empírico sobre cotas e grupos preferenciais, o autor vai fazer justamente isso, um estudo, uma análise sobre se essa implantação dessas cotas raciais para adentrar no ambiente acadêmico, na universidade,
realmente surtiram efeito como se dizia, como se declarava conquistar um certo, como é que eu posso dizer, um certo ineditismo ao entrar na universidade, os negros, as minorias e tudo mais. Então Thomas Sowell vai fazer um estudo empírico sobre cotas e grupos, e cotas raciais e grupos de preferência, grupos de minoria. Esse é o livro do mês de julho. No mês de agosto, o livro que eu escolhi é de um outro filósofo alemão, o Arthur Schopenhauer, A Arte de Ter Razão. Nesse livro, pelo que eu andei pesquisando, o Schopenhauer vai nos apresentar 38 estratagemas, 38 dicas para você conseguir vencer um debate sem ter razão. Então, certamente, esse aqui é um livro que tem a ver com a área da política. Nós sabemos que temos muitos políticos que dominam um pouco dessa arte de ter razão, mesmo sem estar com a razão ao seu lado. Então, esse aqui é o livro do mês de agosto, A Arte de Ter Razão, do Schopenhauer. No mês de setembro, um livro que eu escolhi é um livro do Murray Rothbard, é o Esquerda e Direita, Perspectivas para a Liberdade. Tá? Nesse livro, o Rothbard vai nos apresentar um pouco dessa disparidade de pensamento entre a esquerda e a direita e nos propor uma nova perspectiva, segundo o autor, perspectivas para a liberdade. Estou muito curioso para ler esse livro. No mês de outubro, o livro que eu escolhi é um livro que é um clássico da política mundial. Goste você ou não, baseado no seu espectro político, seja você direita ou de esquerda, mas é um livro que certamente deveria ou deve ser lido obrigatoriamente por todos aqueles que se interessam pela área da política. É um livro do Karl Marx e do Friedrich Engels, Manifesto do Partido Comunista. Não é a primeira vez que eu vou ler esse livro, eu já li ele algumas vezes, mas esse vai ser o livro que eu vou ler agora no mês de outubro. E certamente, após a leitura desse livro, eu quero trazer um vídeo aqui e falar um pouco sobre a minha experiência com esse livro. Então, o livro do mês de outubro é um clássico da política, que é o Manifesto do Partido Comunista, do Karl Marx e o Friedrich Engels. No mês de novembro, o livro que eu escolhi fala também sobre outros movimentos, sobre um outro grupo de movimentos sociais, que é o grupo dos movimentos sociais das feministas. Esse livro aqui é o título que tem o seguinte: O Outro Lado do Feminismo, da Suzanne Venker e da Phyllis Scalafly. Então, nesse livro aqui, as autoras, as duas meninas, as duas mulheres, vão questionar se realmente o movimento feminista defende a mulher ou se tem algum interesse obtuso, obscuro por trás. Então, esse aqui é o livro do mês de novembro. Por último e não menos importante, o livro que eu escolhi para encerrar o ano de 2018 é um livro que eu já li uma vez, que é um livro do Bruno Garchagem, um pensador político, digamos assim, da atualidade brasileira, muito bem falado, renomado, que é o Pare de Acreditar no Governo. Por que os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado? Então aqui nesse livro o Bruno Garchagem vai meio que tentar explicar um pouco desse paradoxo que nós brasileiros temos, de não confiar nos políticos, mas queremos que o governo tome conta da nossa vida. Então esse aqui é o livro do mês de dezembro. Um outro livro que eu vou ler, mas não está aqui presente, é o livro do Theodore Dalrymple, que é o Viagens aos Confins do Comunismo. O Theodore Dalrymple, ele é um médico, um psiquiatra britânico, e ele fez uma espécie de visita, de passeio à viagem para alguns países comunistas antes da queda do Muro de Berlim, antes de 1989. Ele foi para a Albânia, Romênia, Vietnã, Cuba, Coreia do Norte. Então nesse livro ele vai relatar suas experiências nesses países, digamos assim, que estavam sob a égide, sob o comando do comunismo. Tá? Esses foram os 12 livros que eu escolhi, 12 livros da temática política que eu irei ler nesse ano de 2018. Toda vez que eu terminar de ler um desses livros, pretendo trazer aqui no canal um vídeo comentando sobre a minha experiência com esse livro. E mais uma vez, se você estiver interessado em adquirir um desses livros, deixarei aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para quem quiser comprar e fazer uma leitura acompanhada. Se você já leu, se você tem uma sugestão, uma crítica construtiva para fazer, fique à vontade aqui embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho aqui para ficar acompanhando as atualizações. Toda semana tem um vídeo aqui. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima.